Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju aqui do canal Juliarts e no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo deste lindo tapete, que é o tapete Ternura. Eu usei a cor marrom no fio 8 do Barbantes Olímpia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Barbantes Olímpia. Tenho certeza que vocês vão amar. Tem uma cor mais linda que a outra e a qualidade é ótima. Eu usei a agulha número 4. Também usei uma tesoura para arremate. Esse tapete ele é bem fácil e simples de fazer e fica maravilhoso. Ele tem uma largura ótima para fazer passadeiras mais compridas. Ele mede 66 centímetros de largura. Aí o comprimento vocês vão fazer conforme o desejado. Então, vamos ao passo a passo? Eu vou começar com a minha laçada inicial. Prendo aqui o primeiro nozinho. E agora eu vou fazer um total de 85 correntinhas. Fiz as 85 correntinhas, eu vou voltar na segunda correntinha. Pulo essa primeira, venho aqui na segunda, pegando uma alcinha só e faço um ponto baixo. Subo 2 correntes e esse vai ser o meu primeiro ponto alto. Dou a laçada, venho na próxima corrente, faço pontos altos. Agora eu vou caminhar aqui com pontos altos até aqui no final da minha corrente, ficando aqui um total de 84 pontos altos. Então, vou seguir aqui com pontos altos. Completei toda a minha carreira com pontos altos, fiquei num total de 84 pontos altos. Agora eu subo 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto da próxima carreira, dou a laçada e viro o meu trabalho. Venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Vou fazer aqui 5 pontos altos, contando aqui com as 2 correntes. Um ponto para cada ponto de base. 5 pontos altos, faço 2 correntes e pulo 2 espaços de base. No terceiro, faço um ponto alto. Mais 2 correntes, dou a laçada, pulo 1, 2, no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, dou a laçada, pulo 1, 2 e no terceiro, um ponto alto. Vou fazer agora esses espacinhos aqui de 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Então, eu vou fazer assim, até chegar aqui no final, faltando aqui 5 pontos, para completarmos os 5 pontos altos aqui, que vai ser sempre no início e no fim aqui da nossa carreira, tá? Então, sempre aqui os 5 pontos altos, todas as carreiras vão ter que ter aqui 5 pontos altos no início e no final da carreira. Eu vou completando aqui os meus bloquinhos e volto para finalizar essa carreira. Cheguei aqui no final da carreira, cheguei aqui onde eu tenho que fazer os 5 pontos altos. Então, eu já tenho um aqui, vou completando aqui com pontos altos, até ter 5 pontos altos aqui no final. E aqui nas 2 correntes também um ponto alto. Fiquei um total, então, de 5 pontos altos. Eu fiquei aqui com um espacinho de 2 correntes, eu fiz 25 espaços. É a quantidade que tem que ficar de espacinhos de 2 correntes para dar certinho a continuidade aqui do tapete, para o desenho ficar bem certinho. Então, eu tenho que ficar um total aqui de 25 espaços de 2 correntes. Agora, nós vamos subir 2 correntes, que vai ser o meu primeiro ponto alto, dou a laçada e viro o meu trabalho. Venho no próximo ponto, subo um ponto alto. Vou aqui dar a sequência dos 5 pontos altos, um ponto para cada ponto de base.
Fiquei assim. Então, todas as carreiras vão ficar dessa forma aqui, sempre com 5 pontos altos. E aqui, sempre 2 correntes. Dou a laçada e venho aqui em cima do ponto alto que fizemos na carreira anterior e vai ficar assim. Então, 5 pontos altos, 2 correntes, pego aqui em cima do primeiro ponto alto. Agora, eu dou a laçada e venho dentro aqui do espaço de 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. E um ponto alto em cima do ponto alto de base. Dou a laçada no próximo espaço, mais 2 pontos altos. Uma laçada em cima do ponto alto de base, um ponto alto. No próximo espaço, 2 pontos altos. E no último aqui, ponto alto de base, um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Reparem que eu usei 3 aqui quadradinhos, né, do espacinho de correntes. Aqui usei 3, então você vai ter uma base preenchendo os 3 quadradinhos, ficando com 10 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo um espacinho aqui de 2 correntes, venho em cima do ponto alto. Agora, dentro do espacinho de 2 correntes, eu faço mais 2 pontos altos. Em cima do ponto alto de base, um ponto alto. No próximo espaço, mais 2 pontos altos. Em cima do ponto alto de base, um ponto alto. E dentro do espaço, 2 pontos altos. E aqui em cima do ponto alto de base, eu faço um ponto alto, completando aqui mais 10 pontos altos, né? Então, aqui vão ser bloquinhos de 10 pontos altos separados por 2 correntes. Aí, você vai baseando aqui que você vai usar 3 bloquinhos para completar aqui os 10 pontos altos e um bloquinho desse aqui de espaço, você vai repetir aqui as 2 correntes. Então, nós vamos ficar aqui com bloquinhos de 10 pontos altos. Eu vou seguir aqui a carreira e volto no final para finalizá-la. Cheguei no final da carreira, eu fiquei aqui com 6 bloquinhos de 10 pontos altos separados por 2 correntes. Cheguei aqui no final, fiz as 2 correntes, vou completar aqui com 5 pontos altos, que sempre vamos ter no início e no final da carreira. 3, 4 e 5. Subo 2 correntes, viro meu trabalho e venho no próximo ponto com ponto alto, completando novamente aqui no início os 5 pontos altos. Agora, eu faço as 2 correntes, dou a laçada e vou vir aqui em cima do primeiro ponto alto aqui, eu venho com um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Fiquei aqui no total de 4 pontos altos. 2 correntes. Agora, nós vamos fazer o espacinho aqui do meio do nosso quadradinho. 2 correntes, vou pular 1, 2, já dei a laçada na minha agulha, e venho aqui no terceiro ponto de base com ponto alto. E completo aqui até o finalzinho do bloquinho com 4 pontos altos. Então, aqui ficou assim. 4 pontos altos, 2 correntes pulando 2 espaços de base
e 4 pontos altos. Aí, eu preenchi aqui os 10 pontos altos de base da carreira anterior. Já deu aqui o formatinho desse quadradinho. Agora, eu faço 2 correntes, que é a separação de um bloquinho para outro. Venho aqui em cima com ponto alto, passei para o próximo bloquinho já. Vou fazer aqui 4 pontos altos. Novamente, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro, venho aqui com os 4 pontos altos para finalizarmos esse bloquinho. Ficou, então, assim, 4 pontos altos separados por 2 correntes. Separei aqui com 2 correntes de separação para separar os bloquinhos e repetir aqui novamente. Você vai fazer essa repetição até o final da carreira, até chegar lá nos 5 pontos altos para finalizarmos a carreira. Completei toda a minha carreira, cheguei aqui no final, fiz os 5 pontos altos. Vou subir agora 2 correntes, dou a laçada e viro meu trabalho. Venho aqui no próximo ponto, vou completar aqui os 5 pontos altos. Duas correntes, dou a laçada e vou vir aqui em cima do primeiro ponto alto. Sigo com pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Fiz aqui ponto alto sobre cada ponto alto de base, aqui os 4 pontos. Agora, cheguei no espaço de 2 correntes. Eu vou fazer igual aqui embaixo, vou pôr 2 pontos altos dentro aqui do espacinho de 2 correntes. Agora, venho aqui e continuo ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, essa carreira, para fechar o bloquinho, nós temos que ficar com 10 pontos altos, ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos altos aqui no espacinho de 2 correntes, que vai ficar a mesma coisa desta primeira carreira. Fechando, então, né, o desenho aqui do quadradinho. 2 correntes, dou a laçada, venho aqui no próximo bloquinho e sigo fazendo a mesma coisa. Ponto alto sobre ponto alto. Fechando aqui, né, mais um bloquinho. Cheguei no espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos dentro. E continuo ponto alto sobre ponto alto. Ficando, então, com 10 pontos altos cada bloquinho agora, separados por 2 correntes. Então, aqui vai ser a mesma coisa dessa primeira carreira aqui. Só a única diferença é que aqui vamos completar os 2 pontos altos dentro do espaço de 2 correntes, dando então o formato do quadradinho, separando com 2 correntes. Nós vamos terminar toda a carreira dessa forma. Concluí toda a minha carreira, cheguei aqui no final, faço 2 correntes, dou a laçada e viro o meu trabalho. Venho no próximo ponto de base e sigo aqui os 5 pontos altos do início. As 2 correntes, venho aqui no primeiro ponto alto de base e faço um ponto alto. Agora, esta carreira, nós vamos repetir esta primeira carreira aqui, fazendo 2 correntes, pulando 2 pontos e um ponto alto. Então, aqui eu faço 2 correntes, pulo 1, 2, venho no terceiro e faço um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, dou a laçada, pulo 1, 2, e aqui, ó, no último ponto alto do primeiro bloquinho, um ponto alto. 2 correntes. Agora, cheguei aqui nesse espaço de 2 correntes,
venho aqui e já passo para o próximo bloquinho. Então, aqui é só repetir os 25 espacinhos aqui de 2 correntes. Pulo 2 espaços, então a carreira toda vai ser desse jeito. 2 correntes, e aqui fiz mais um bloquinho. Então, siga toda a carreira fazendo desse jeito, e eu volto para fazermos a próxima carreira. Completei toda a minha carreira aqui com os 25 espacinhos de 2 correntes, fiz os 5 pontos altos do final, faço 2 correntes e viro o meu trabalho. Venho aqui completando os 5 pontos altos. Agora aqui, esta carreira, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Faço aqui, então, as 2 correntes, venho em cima do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vamos começar agora a repetir aqui esta carreira, fazendo 2 pontos altos dentro do espaço, por 3 espacinhos. E um ponto alto em cima do ponto alto de base. Então, por 3 espaços, eu repito. 2 pontos altos dentro do espaço e um ponto alto em cima do ponto alto de base. Aqui no último quadradinho do primeiro bloquinho. E um ponto alto aqui em cima do ponto alto. Fiquei novamente aqui com 10 pontos altos, que é o meu primeiro bloquinho, como fizemos aqui. Vou fazer 2 correntes de separação. Venho aqui para o próximo, em cima do próximo ponto alto, com ponto alto. Vou repetir novamente os 10 pontos altos. Vai ficar aqui mais um bloquinho, né, do nosso segundo quadradinho. Segundo espacinho já, ponto alto em cima de ponto alto, e passando agora para o último espacinho de 2 pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto alto de base. Fiquei aqui, então, começando aqui os 10 pontos altos para formar os 2 quadradinhos. Então, aqui, gente, toda a carreira aqui, por todo o trabalho, vai ser desta forma. Nós vamos continuar subindo esses 2 quadradinhos. Esses aqui agora nós vamos fazer diferente. Então, sempre no início do trabalho vai ser os 5 pontos altos, separados por 2 correntes, e os 2 quadradinhos. Agora, aqui, nós vamos fazer um pouco diferente. Vou fazer 2 correntes, dou a laçada, venho em cima do próximo ponto alto. E agora, eu vou pôr aqui 2 pontos altos. E um ponto alto em cima do ponto alto de base. Então, eu fiquei aqui com um bloquinho de 4 pontos altos. Faço 2 correntes, venho em cima aqui do próximo ponto alto de base, pulando as 2 correntes, e faço um ponto alto. Faço mais 2 pontos altos dentro do espacinho de 2 correntes, e um ponto alto em cima do ponto alto de base. Novamente aqui, preenchi mais um espacinho. Então, reparem que eu preenchi aqui com 4 pontos altos, pulei 2 correntes aqui pulando um espacinho, e no próximo eu preenchi novamente com 4 pontos altos. 2 correntes, pulo esse espacinho, venho aqui com ponto alto. Dentro do espaço, novamente, vou preencher com 2 pontos altos. E um ponto alto em cima do ponto alto de base, completando mais um bloquinho com 4 pontos altos. 2 correntes, pulo o espacinho de 2 correntes e novamente vou fazer aqui 2 pontos altos dentro do espaço e mais um ponto alto aqui em cima do ponto alto. Ficou assim. Agora aqui eu vou ter que começar a subir o quadradinho, porque restaram apenas 2 quadradinhos aqui, onde eu vou continuar subindo
como nós fizemos aqui no começo. Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 4 pontos altos juntos, separados por 2 correntes. Agora, nós vamos fazer 2 correntes de separação, pula esse espacinho, vem em cima do ponto alto de base e vou preencher aqui o espacinho com os 10 pontos altos, preenchendo sempre 2 pontos altos juntos, dentro de cada espaço de 2 correntes e um em cima do ponto alto de base. Então, eu vou seguir aqui, sempre no rumo do quadradinho de baixo, com os 10 pontos altos, que é o meu primeiro bloquinho aqui. Venho aqui em cima do ponto alto de base, um ponto alto, 2 correntes de separação, passo para o próximo bloquinho, mais 10 pontos altos aqui, preenchendo, né, os 3 espacinhos de 2 correntes. Quatro, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha só, então, eu fiquei aqui com os 10 pontos altos em cada bloquinho já, para subirmos, né, os 2 quadradinhos aqui do início, do final e o início da carreira. Então, aqui eu fiquei com 4 bloquinhos de 4 pontos altos, que vai ser o meio do tapete. Faço 2 correntes aqui e continuo 5 pontos altos aqui do final. Então, eu finalizei esta carreira ficando dessa forma. Vou fazer aqui 2 correntes, dou a laçada e viro o meu trabalho. Venho aqui fazendo 5 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Faço as 2 correntes, dou a laçada e venho aqui, vamos repetir aqui por esses 2 bloquinhos, esta carreira de 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Então, eu já fiz 1, 2, 3 e 4. 2 correntes, dou a laçada, pulo 1, 2 pontos de base, no terceiro, faço ponto alto. Venho aqui completando os 4 pontos altos, até fechar o bloquinho. Completei aqui, então, o primeiro bloquinho, separo com 2 correntes, venho para o próximo, vou fazer aqui, então, os 4 pontos altos. Duas correntes, deixa eu ajeitar o meu fio, dou a laçada, pulo 1, 2, no terceiro, venho completando aqui os 4 pontos altos. Agora, cheguei aqui no espaço do meio. Aqui, sempre no meio, eu vou, aqui na hora que eu termino, o quadradinho aqui que eu vou passar para a parte do meio, onde muda o ponto, sempre aqui eu vou seguir os 2 pontos, duas correntes aqui, deixando o espacinho, tá? Para depois passar para o desenho. Então, aqui eu faço 2 correntes, vou vir aqui em cima do primeiro ponto alto de base e faço um ponto alto. Agora, eu não posso aqui, eu só vou fazer este bloquinho de 4 pontos altos, onde tiver o espaço de 2 correntes. Então, aqui, eu vou fazer mais 2 correntes, dou a laçada e venho aqui pulando esses 2 pontos do meio, venho no último ponto do bloquinho, faço um ponto alto.
ficando aqui com 2 espacinhos, então. Agora, aqui são as correntes, eu coloco 2 pontos altos aqui dentro do espacinho. E um ponto alto aqui no começo do primeiro ponto alto de base do bloquinho. Então, ficando desta forma. Sempre eu vou preencher, então, aqui com bloquinhos de 4 pontos altos, somente onde tiver as correntes. Respeitando sempre que no início aqui e no final do meio, nós vamos ficar aqui com os 2 pontos aqui correntes, né? Deixando esse espacinho sempre aqui, respeitando eles. Então, aqui, no começo e no final aqui, onde tem os bloquinhos de 4 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes, ficando com 2 bloquinhos. Então, eu sigo aqui, fazendo 2 correntes, pulo aqui os 2 pontos altos. Então, onde é pontos altos, vai ficar o espacinho de 2 correntes. E onde tinha as 2 correntes na carreira anterior, vamos preencher com os pontos altos. Os 2 pontos altos. E um ponto alto aqui em cima do primeiro ponto alto do próximo bloquinho. Então, eu cheguei aqui, na parte dos pontos altos, faço 2 correntes, pulo 1, 2, venho no próximo. E aqui preencho novamente no espaço de 2 correntes com os 4 pontos altos. Agora que eu cheguei aqui no final, vou repetir o mesmo que eu fiz aqui, vou fazer 2 espacinhos. 2 correntes, pulo os 2 pontos. Agora, faço mais 2 correntes, dou a laçada e já venho aqui em cima do bloquinho do quadradinho, para fazermos aqui como fizemos aqui no começo, os 4 pontos altos separados por uma corrente, que é o meio do quadradinho. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3 bloquinhos de 4 pontos altos. Agora, eu completo aqui a minha carreira, como eu fiz ali, os 4 pontos altos. Separo por 2 correntes, que vai ser o meio aqui do meu quadradinho, pulo 1, 2, no terceiro, venho com ponto alto, terminando aqui de completar com os 4 pontos altos. 2 correntes de separação, venho aqui no próximo bloquinho e completo aqui os 4 pontos altos, 2, 3 e 4, novamente 2 correntes, pulo 2 pontos de base e completo aqui com os 4 pontos altos. Duas correntes e finalizo aqui com 5 pontos altos do final da nossa carreira. Então, finalizei aqui a minha carreira, subindo aqui os 2 quadradinhos, como fizemos aqui, o meio aqui, espaço, espaço, aqui 4 pontos altos, onde é o espacinho da carreira anterior, e onde eu tenho os 4 pontos altos da carreira anterior, eu faço aqui 2 correntes, ficando desta forma. Agora, na próxima carreira, nós vamos respeitar aqui os 2 espaços de 2 correntes, e aqui já vamos preencher com os 4 pontos altos, separo com 2 correntes e os 4 pontos altos. Então, sempre intercalando. Vou subir agora 2 correntes, dou a laçada e viro o meu trabalho. Venho aqui preenchendo com os 5 pontos altos do início da carreira. Duas correntes e vou
para o bloquinho aqui, fechar aqui com os 10 pontos altos. Então, eu vou repetir o que eu fiz no quadradinho anterior. O quadradinho aqui não vai mudar em nada. Vamos continuar subindo todas as carreiras aqui. Sempre da mesma forma. O que muda ali é só o meio, que nós vamos seguir assim também, intercalando como eu expliquei. Então, é bem fácil esse tapete, não é difícil. É só ir olhando bem para não ter erros, né? Para você não fazer aí a próxima carreira, se tiver erro também, na carreira seguinte que você for fazer, já não dá certo e você vai perceber rápido o erro. Completo aqui o próximo bloquinho, 2 pontos altos. Aqui, ponto alto sobre ponto alto. E finalizo aqui o segundo quadradinho. Já fechamos aqui também o desenho. 2 correntes, respeitando sempre essas 2 correntes do início aqui do meio. Agora, aqui o próximo que eu tenho é um espacinho de 2 correntes, eu vou preencher então com pontos altos, 2 pontos altos. E em cima aqui do próximo, ponto alto de base, um ponto alto. 2 correntes, pulo os 2 pontos e faço um ponto alto. Um espacinho de 2 correntes, vou preencher com 2 pontos altos e um ponto alto em cima do primeiro ponto alto de base. 2 correntes e vou pular 2 espaços de base, faço um ponto alto. Então, reparem que eu vou intercalando onde eu tenho espaço, ponto alto, onde eu tenho ponto alto na carreira anterior, deixo o espacinho. Continuo aqui, fazendo sempre do mesmo jeito. Pontos altos, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no último coloco ponto alto, cheguei aqui no último espacinho, preencho com 2 pontos altos e um ponto alto em cima do ponto alto de base. Cheguei aqui no último espacinho de 2 correntes, como ficamos aqui. Então, sempre aqui. E aqui tem que ficar do mesmo jeito. Aqui ficou um quadradinho só, um espacinho, aqui também vai ficar. Aqui fiquei com 2, aqui também com 2. Então, sempre você vai seguir do mesmo jeito que terminou, que começou a carreira, desculpa. Sigo aqui, então, agora, fechando com 10 pontos altos o meu quadradinho aqui e volto com vocês para fazer a próxima carreira. Completei toda a minha carreira, agora nós vamos entrar nessa parte aqui, dos 25 espacinhos aqui que fizemos nesta carreira, só que agora nós vamos fazer o espaço somente aqui onde eu tenho os quadradinhos, para a gente conseguir, né, seguindo, dando o formatinho certinho com o espaço. Então, até aqui, eu vou seguir desta forma. Aqui, eu continuo fazendo esse desenho, tá? Eu não faço como eu fiz aqui no começo, somente para separar aqui desses quadradinhos aqui. Então, aqui, esses quadradinhos aqui, esse espacinho, né, na verdade, eu vou continuar somente até chegar aqui, tá? Esse desenho aqui do meio, eu continuo normalmente. Então, aqui agora, eu subo as 2 correntes, viro meu trabalho e continuo aqui os 5 pontos altos. Faço as 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, dou a laçada, pulo 2 pontos de base mais o ponto alto, sigo aqui então fazendo desta forma, até chegar ali no último espacinho, na hora que terminar o nosso quadradinho.
Esse tapete, ele fica com uma largura boa. Então, ele é ótimo para você fazer, assim, passadeira, que fica maior que 1,5 m, ele fica bem legal. Porque a largura dele dá estrutura no tapete, né? Não deixa o tapete deformar aí, porque tem trabalhos que você faz muito estreito e um trabalho muito comprido, não fica legal. Então, esse tapete, ele tem a largura ideal para você fazer passadeiras, trabalhos assim, que ficam maiores, né? De 2, 3 metros, então, a largura desse tapete fica ideal. Então, cheguei aqui no final do quadradinho, faço aqui as duas correntes, sempre aqui, hora que eu termino o quadradinho. E agora aqui, eu vou fazer mais duas correntes, porque aqui eu tenho essa parte de pontos altos. Então, aqui, essa parte de espaço de duas correntes, vou fazer até aqui. Agora, eu continuo o meio normalmente, fazendo 2 pontos altos onde eu tenho corrente, um ponto alto em cima do primeiro ponto alto aqui, 2 correntes, dou a laçada, pulo os 2 pontos e faço o espacinho. Agora, o próximo, eu vou fazer 2 pontos altos dentro do espaço e um ponto alto aqui fora, ficando assim. 2 correntes, pulo os 2 pontos, no próximo um ponto alto. Cheguei aqui agora no último bloquinho de 4 pontos altos, como fizemos aqui no começo, vamos começar então a fazer o espacinho de 2 correntes. Fiz aqui no primeiro, o próximo aqui é o espacinho, e em cima aqui dos pontos altos, nós vamos fazer como nós fizemos aqui, 2 pontos altos. Opa, desculpa, pulo 2 pontos de base, venho no próximo e faço um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos, no próximo, um ponto alto. Vou seguir aqui da mesma forma que eu fiz aqui. Completei a carreira e já adiantei aqui um pouquinho da próxima carreira, que agora sempre nós vamos repetir a mesma coisa. Então, nós vamos repetindo aqui os 2 quadradinhos, o tapete todo, o comprimento todo do tapete, e aqui no meio fazendo da mesma forma, tá? Então, aqui agora eu fiz as 2 correntes, venho aqui e completo com os 10 pontos altos aqui, pelos 3 espaços de 2 correntes, como fizemos aqui nas carreiras anteriores, né? Então, eu venho completando, deixa eu ajeitar o meu fio. Completando aqui agora no último espacinho de 2 correntes. Cheguei aqui no último ponto alto de base. Completei aqui, então, os 10 pontos altos. Subindo novamente, então, mais 2 quadradinhos. Faço 2 correntes, venho aqui em cima do ponto alto de base com um ponto alto. Vou preencher aqui agora o próximo espaço com os 2 pontos altos e um ponto alto em cima do ponto alto de base. Faço as 2 correntes, dou a laçada e venho aqui no último ponto alto, pulando os 2 pontos altos aqui de base. Aqui é espaço, preencho com 2 pontos altos e os pontos altos aqui em cima do ponto alto de base. 2 correntes, pulo os 2 pontos de base e novamente vou fazer os 4 pontos altos. Então, aqui o meio vai ser sempre desta forma, intercalando aqui entre uma carreira e outra, 4 pontos altos e o espaço de 2 correntes. Aqui os 4 pontos altos novamente. E cheguei aqui no último espaço de 2 correntes.
antes aqui de começar os bloquinhos do quadradinho aqui para subir. Então, fiquei desta forma. Agora, aqui eu comecei aqui já fazer o próximo quadradinho. Aqui também eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, agora aqui, esta carreira aqui é como se fosse essa aqui, né? Essa igual essa. A próxima aqui que nós fizemos é esta carreira aqui. A próxima vai ser essa e depois fechamos o quadradinho e fazemos novamente até aqui o espacinho de 2 correntes. O meio vai ser sempre desta forma, tá? Uma vez vou ter 4 bloquinhos de 4 pontos altos, na outra carreira apenas 3. Uma carreira com 4, uma carreira com 3, uma carreira com 4 e uma carreira com 3. Então, sempre ficando aqui 2 espacinhos e um espacinho. 2 espacinhos aqui e um espacinho. A mesma coisa vai ficar aqui um lado e o outro, tá? Então, como eu disse, sempre que você errar, acontecer de você não prestar atenção, quando você for fazer a próxima carreira, não vai dar certo. Então, você vai ver que você errou. É um tapete bem gostoso, bem fácil, é uma repetição, né? Você vai repetindo aí, somente muda aqui o começo e a última volta, a hora que você chegar ao comprimento desejado, você vai fazer os últimos 2 quadradinhos aqui, você vai fazer os quadradinhos no meio também. Então, do mesmo jeito que você começou o trabalho, você vai terminar, tá? Então, o último quadradinho, a hora que você alcançar o tamanho desejado, o último quadradinho aqui, você vai seguir ele aqui no meio também, fazendo desta forma aqui, tá? Então, agora é só ir seguindo o passo a passo que eu já expliquei aqui, o comprimento do tapete desejado. Então, continuem aí, que eu vou continuar e volto para ensinar o bico aqui para finalizarmos o nosso trabalho. Cheguei aqui ao final do meu tapete, eu fiz 12 quadradinhos desse, então ficou um tamanho bom. Olha só o meio dele como fica e os 2 quadradinhos aqui de cada lado. Aqui, como eu disse, tem que terminar do mesmo jeito que começou o tapete, com os quadradinhos aqui também e fazendo aqui, né, a carreira de pontos altos. Então, aqui tem que terminar do mesmo jeito que você começou. Então, eu terminei o corpo todo do tapete, agora nós vamos para o bico de acabamento. Onde eu terminei aqui, eu não corto a linha, eu vou continuar. Então, agora nós vamos trabalhar a lateral do tapete. Faço uma corrente e que vai ser o meu primeiro ponto baixo aqui. Venho aqui no meio, pegando no meio do ponto e faço um ponto baixo. Aqui, no encontro aqui dos pontos, no pezinho, mais um ponto baixo. Aqui no meio do ponto da segunda carreira, um ponto baixo. E no pezinho do ponto, mais um ponto baixo. Ficando assim, caminhamos desta forma. Agora, eu vou fazer 6 correntes. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou pular aqui 1, 2, 3 carreiras. Então, eu pulei 3 espaços aqui, 3 carreiras, olha, que vai dar as 3 carreiras aqui do nosso quadradinho. E vou entrar aqui no pezinho da terceira carreira aqui, eu entro aqui no pezinho, tá? Peguei errado. Eu entro aqui com ponto baixo. Então, ficou aqui uma argolinha de 6 correntes. Agora, eu venho aqui no meio do ponto, um ponto baixo, no pezinho do ponto, um ponto baixo. Aqui no meio do ponto, um ponto baixo. No pezinho do ponto, mais um ponto baixo. E aqui, no meio do ponto, um ponto baixo. E no pezinho do ponto, mais um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 pontos baixos, usei aqui 3 carreiras para fazer esses 7 pontos baixos. Então, é um pegando no pezinho, um no meio do ponto, um no pezinho, um no meio do ponto, um no pezinho e um no meio do ponto. E termino aqui no pezinho, entre meias carreiras. Então, sempre eu vou começar e terminar entre meias carreiras. E eu sigo aqui agora fazendo mais 6 correntes. 4, 5 e 6. Vou pular uma carreira, 2. Na terceira, eu entro aqui no pezinho do ponto, entre uma carreira e outra, entre a terceira aqui e a quarta. Caminho aqui fazendo 7 pontos baixos, pegando no pezinho do ponto e no meio da carreira. 4, 5 aqui no pezinho do ponto, 6 no meio da carreira e 7 aqui no pezinho do ponto. Então, ficou desta forma. Já tenho 2 argolinhas aqui de 6 correntes. Venho aqui com as 6 correntes novamente. Pulo 1, 2, 3 carreiras. No meio aqui do pezinho do ponto, venho com os pontos baixos. Faço novamente os 7 pontos baixos, do mesmo jeito que eu fiz ali, usando mais 3 carreiras. Tá? 5, 6 e 7. E agora, novamente, eu faço as 6 correntes. Pulo 1, 2 e 3 e novamente prendo aqui no pezinho do ponto com ponto baixo. Eu vou seguir aqui a lateral toda fazendo desta forma. Então, eu pulo aqui faço as 6 correntes, faço os 7 pontos baixos, pulando 3 carreiras. Tanto aqui nos pontos baixos são 3 carreiras, e nas 6 correntes aqui, pulamos também 3 carreirinhas aqui do nosso trabalho, do corpo do trabalho, tá? Então, faça a lateral toda desta forma. Cheguei aqui no final da lateral, aqui eu não consegui fazer 7 pontos baixos, então, eu fiz apenas 6, aí se não der também o de vocês, vocês façam essa adaptação aqui com menos pontos, ou diminui aqui um ponto. Agora, aqui nós vamos fazer aqui o biquinho do tapete, a viradinha. Então, nós vamos fazer um total maior de correntes, nós vamos fazer 9 correntes. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Vou vir aqui, já virando o meu trabalho, trabalhando aqui na largura, e vou contar aqui, contando a partir deste primeiro ponto. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu prendo aqui, opa, deixa eu tirar esse beiradinha, prendo aqui com ponto baixo, ficando assim. Não tem problema de ficar aqui, depois nós vamos prender aqui esse biquinho para ficar bem certinho. Por enquanto, pode deixar assim. Continuo aqui fazendo 7 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. 3, 4, 5, 6 e 7. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base. No sexto, eu venho aqui fazendo os pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, vai ficar do mesmo jeito que eu fiz aqui na lateral. Vamos fazer a diferença aqui, que temos os pontos certinhos aqui, né? Os pontos altos
Então, é só fazer os 7 pontos baixos, 6 correntes e pular aqui 5 pontos de base. Vamos continuar até chegar na viradinha ali. Nós vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos aqui. Antes de chegar no quinto ponto aqui, antes de chegar no final, deixo 4 e já pego aqui na segunda carreira aqui, deixando 2 carreiras, tá? Livres, já pego aqui na próxima. Lembrando que aqui na beiradinha são 9 correntes. Cheguei aqui no final, fiz aqui todas as argolinhas, cheguei aqui no final, ficaram 1, 2, 3, 4 pontos vagos. Vou fazer aqui 9 correntes, 4, tá? 5, 6, 7, 8 e 9. Já viram meu tapete aqui trabalhar novamente a lateral. Vou pular aqui esta carreira, pego no próximo ponto aqui, o primeiro ponto da segunda carreira, e prendo já com um ponto baixo. Então, fiz aqui a voltinha aqui do tapete, como fizemos desse lado. Então, agora aqui, eu sigo fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui na lateral. 7 pontos baixos, faço as 6 correntes e pulo aqui 3 carreiras aqui da base, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. E aí, eu volto com vocês para finalizar esta carreira. Cheguei aqui no final, na voltinha, fiz as 9 correntes. Vou pegar aqui, onde eu caminhei aqui com pontos baixos, eu vou pegar aqui no ponto baixo que ficou aqui no meio da segunda carreira. E vou prender com ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Agora, eu venho aqui, eu vou começar a fazer o bico aqui nas laterais. Nós vamos preencher essas argolas. Entro aqui no mesmo ponto onde eu prendi com ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. Dou a laçada, venho aqui dentro da primeira argola e faço um ponto alto. Venho direto. Dou a laçada, eu vou completar aqui 10 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz aqui, então, 10 pontos altos. Venho direto aqui no meio, vou pular 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, eu prendo com um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Venho aqui na outra argola agora, já com a laçada na agulha, e vou completar aqui mais 10 pontos altos. 2, 3, deixa eu ajeitar o meu trabalho, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ficou assim. Mas aqui já preenchi mais uma argola. Venho direto aqui no quarto ponto, dos 7 pontos baixos, né? E fecho com um ponto baixo. Ficou assim. Eu vou fazer isso agora em todas as argolas aqui na lateral, até chegar ali no cantinho, no próximo cantinho, que eu volto para explicar como nós vamos fazer o cantinho. Então, aqui, preencho com mais 10 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Venho aqui no quarto ponto, bem aqui no meio, e fecho com o ponto baixo. Então, agora nós vamos caminhar aqui a lateral toda desta forma,
E quando chegar ali na viradinha, eu volto para explicar. Cheguei aqui no final, completei aqui toda a minha lateral. Cheguei aqui no final da minha lateral, é a viradinha, né? Aqui nós vamos fazer uma corrente para não ficar repuxando. Então, eu dou a laçada e venho direto aqui dentro da argola. E aqui nós vamos pôr 15 pontos altos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Eu entro aqui no mesmo lugar onde eu prendi o fio e subo 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Segura aqui na terceira corrente, eu vou subir mais 3 correntes. Volto aqui, pegando uma alcinha da terceira corrente, onde fizemos a altura do ponto alto, e fecho com ponto baixíssimo, formando aqui o meu primeiro ponto picô. Agora, eu venho no próximo ponto e faço o ponto alto. Faço 3 correntes, volto aqui, pegando esta alcinha, a alcinha de baixo. Em vez de eu passar aqui entre as duas argolinhas, eu vou pegar só de baixo. Passo aqui o meu fio e fecho com ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, tá? Um ponto alto, 3 correntes. Volto aqui na argolinha de baixo e fecho com ponto baixíssimo. No próximo ponto, a mesma coisa. 3 correntes, venho aqui na alcinha de baixo e fecho com ponto baixíssimo. Vou fazendo isso por todos os pontos. 3 correntes, venho na alcinha, passo a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Novamente, um ponto alto, 3 correntes, venho na argolinha de baixo, fecho com ponto baixíssimo. Venho aqui com ponto alto, 3 correntes, pego na argolinha de baixo e fecho com ponto baixíssimo. Eu fiquei aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos picôs. Então, eu fiquei com 7 pontinhos aqui. Aqui, nós começamos no segundo. Aqui também, nós vamos deixar este último ponto sem fazer nada, tá? Então, ele também vai ficar vazio. Tanto o primeiro ponto quanto o último ponto. Agora, aqui o penúltimo ponto, nós só vamos fazer um ponto alto. Então, sempre lembrando que o último ponto, nós vamos deixar ele sem o pontinho picô, tá? Porque agora, nós venho aqui, dou a laçada, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo já do próximo lequinho. Então, eu faço um ponto alto, olha só, ele vai juntar já um lequinho com o outro. E faço aqui as 3 correntes, volto e prendo com ponto baixíssimo. Olha como fica bonitinho. Eu prendo com ponto baixíssimo, porque se eu prender aqui com ponto baixo, vai ficar muito espaço entre os pontos. Aí, o seu tapete aqui, o bico, né, ele vai embabadar, então não vai ficar legal. O ideal é que você prenda com ponto baixíssimo, tá? Então, você continua aí fazendo o pontinho picô, né? O ponto alto com o pontinho picô em cima, até chegar ali essa viradinha. A hora que chegar aqui no cantinho do tapete, aí eu volto para explicar como nós vamos fazer o cantinho. Cheguei aqui no biquinho do tapete, eu dei a laçada, terminei o último aqui sem fazer o pontinho picô. Dei a laçada, pulo aqui o primeiro, venho no segundo. Vamos continuar do mesmo jeito. A única diferença aqui
é que temos mais pontos, mas continuamos do mesmo jeito. Ponto alto, pontinho picô, pegando a argolinha de baixo, fecho com ponto baixíssimo. Vamos fazendo aqui todos os pontos até chegar lá no penúltimo. Fiz aqui todos os pontos, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontinhos picôs aqui no cantinho do tapete. Dou a laçada e venho aqui no penúltimo e faço um ponto alto somente. E deixo aqui, né, o último ponto, assim como fizemos aqui no começo, sem ponto nenhum. Dou a laçada e já venho direto aqui para o segundo ponto alto do lequinho, do próximo lequinho, né? E dou a sequência aqui, fazendo os pontinhos picôs. Agora, você faz toda essa carreira desta forma, fazendo aqui esta quantidade de pontinhos picôs e aqui seguindo, sempre deixando o primeiro e o último ponto vazio, né? Sem nenhum ponto. E lembrando aqui do último ponto, não fazer o pontinho picô. Aí vai dar certinho, olha, fica retinho, fechando aqui o pontinho picô com o ponto baixíssimo e não com o ponto baixo. Ele fica assim, alinhadinho, retinho. Então, eu vou terminar aqui até chegar aqui e aí finalizamos a nossa videoaula. Cheguei aqui ao final. Fiz toda a carreira aqui em volta do meu tapete. Agora, eu vou finalizar. Pegando aqui, eu deixei o último ponto vazio. Venho direto aqui na terceira corrente, no pezinho aqui do ponto picô, e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e vou cortar o meu fio. E puxo, apertando bem. Agora, eu levo para trás e vou fazer o arremate ali atrás. Então, esse foi o nosso tapete, a nossa videoaula de hoje. Olha como fica lindo esse bico. É um bico russo, né? Fica muito bonito, dá um acabamento perfeito aqui no nosso tapete. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se gostou, se inscreva no canal, vai ter muitas novidades. E também, se você fez esse tapete seguindo a minha videoaula, me marque nas redes sociais, Instagram, @juliardescrochê. Vou ficar muito feliz em ver o trabalho de vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até a próxima!